Dizem que essa crença do arrebatamento secreto era a fé original dos primeiros crentes. Era uma fé original deles, desse arrebatamento secreto, que seriam tirados e levados para lá, para o céu, para não passar pela grande tribulação e ficar lá ou 7 anos ou 1 milênio e tal. Dizem que era a fé original dos primeiros tempos. É verdade isso aí, pastor Marcos? Ou quando ela surgiu de verdade, se não for verdade? Queridos, só para a gente deixar assim, vou na mesma linha do pastor Misael, né, para deixar bem claro o que é essa crença, para quem desconhece, né? Não sei se vocês já ouviram falar, ou então já viram, eu já vi isso, né? Principalmente adesivos, o pessoal gostava muito de colocar adesivo em carro antigamente, hoje já é uma coisa que é um pouco superado, mas tinha aqueles adesivos, em caso de arrebatamento, esse carro ficará desgovernado. De onde vem esta ideia? Né? Olha só, imagine um Boeing, um avião, né, desses grandes, 747, voando no Oceano Atlântico em direção a Londres. De repente, né, há um barulho e a maioria dos passageiros que está dormindo ou fazendo qualquer outra coisa é despertado. Quando eles olham para o lado, a pessoa que estava do lado deles sumiu, desapareceu. Ficou só alguns objetos que remetem a essa pessoa. Roupas, sapatos, alguma coisa que ele estava na mão, por exemplo, um celular, ou então um laptop, ou qualquer coisa que ele pudesse estar mexendo ali, um livro, né? De repente, as pessoas começam a se levantar, pais começam a se desesperar porque filhos somem. Em suma, metade do avião sumiu, tá? Então, quer dizer, o desespero é muito grande. Onde foram parar aquelas pessoas? Parece mais uma história de ficção científica, mas não é. Essa é a crença do rapto secreto ou do arrebatamento secreto. E essa cena que eu estou falando para vocês aqui, eu não inventei da minha cabeça. Ela é uma das cenas que compõem aquela série de livros que virou também filmes, né? Foi mais de um filme de Hollywood, escrita pelos autores Tim LaHaye e Jerry B. Jenkins, chamada Left Behind, ou Deixados para Trás. E esta série relata o que seria o tal rapto secreto. Porque além disso, Aldo, que você comentou, o rapto é secreto por quê? Porque somente os crentes que serão arrebatados, somente a igreja que será arrebatada é que conseguirá ver Jesus. Para todos os demais, eles não vêm. Ele vem secretamente. De repente, somem as pessoas e ninguém sabe onde elas estão. Quem vai entender são evangélicos ou cristãos que estavam desviados da fé, mas que conheciam o ensino. Aí eles vão ligar uma coisa com a outra e vão perceber. Mas os jornais, né, começam a noticiar loucamente o sumiço de grande parte da população mundial. Né? O que prega o arrebatamento secreto? Veja, isso é uma doutrina em que é acreditada, que é a doutrina, é a fé de mais de 80% dos evangélicos no mundo. Mais de 80%, ou seja, em cada 10, 8 acreditam nisso que nós estamos falando desta maneira. Como que seria isso? Então, Jesus, ele vem, a segunda vinda de Jesus, ela acontece primeiramente de um modo invisível, em que a igreja é arrebatada, e quando ela é levada para os ares, ela dos ares é levada para o céu.
e ela vai ficar lá no céu durante 7 anos, como falou o pastor Misael, né? Serão os justos ressuscitados com corpos incorruptíveis, junto com os que estiverem vivos e transformados. Será muito rápido, eles apenas desaparecerão, e ninguém nem verá Jesus. Então, o que acontece nesses 7 anos em que a igreja está no céu? Acontecerá o surgimento de um líder muito poderoso. Este líder seria o tal anticristo, do qual Paulo fala em 2 Tessalonicenses. E este líder, então, faria um pacto, como falou o pastor Misael, com o povo judeu, a ponto do povo judeu, então, construir, né, o terceiro templo. Mas, no meio dos 7 anos, 3 anos e meio, ele romperia este pacto. E, ao romper este pacto, ele então iniciaria uma perseguição sem precedentes ao povo judeu, junto com outros acontecimentos, como as 2 testemunhas, que são 2 testemunhas literais, 2 pessoas, também acontecimentos climáticos, acontecimentos na natureza, acontecimentos no clima e outras coisas. Haveria uma grande tribulação, a qual nunca houve em toda a história, que culminaria depois desses últimos 3 anos e meio com a volta de Cristo, junto com a igreja, né, agora voltando dos céus com ele, para então instalar o reino sobre a terra. Então haveria o Armagedon e a instalação do reino sobre a terra. Então, em linhas gerais, né, esta é a doutrina do arrebatamento ou rapto secreto, porque é quase como se fosse um rapto, né? Você pega as pessoas que estavam ali, de repente elas somem e ninguém sabe para onde foi ou para onde viu. Esta era a crença dos primeiros cristãos. O pastor Misael falou assim, olha, os patriarcas bíblicos, né, os apóstolos, os discípulos de Jesus, eles não pensavam assim. Qual era a crença bíblica dos discípulos, dos servos de Jesus, dos primeiros cristãos? Apocalipse, logo no seu começo, logo na sua abertura, já deixa bem claro qual era o pensamento, né, daqueles que andaram com Jesus, dos seus discípulos. Olha só, capítulo 1 de Apocalipse, capítulo 1, verso 1. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Ele fala do seu tempo, né, a partir do seu tempo. E que ele, enviando o seu anjo, deu a conhecer ao seu servo João, que atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Bem-aventurado aquele que lê e bem-aventurados aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, né? Por quê? No verso 7, eis que ele vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o traspassaram. Então, queridos, essa era a crença deles. Ele vem com as nuvens e todo olho o verá. E ele não fala que ele vem em 2 etapas, ou que ele vem primeiro de modo secreto, e esse com as nuvens seria um segundo momento em que ele vem com os santos. Aqui fala sobre uma única vinda em que acontece todas essas coisas. Então, se não havia esta fé de que a igreja seria arrebatada antes da tal grande tribulação, e nos últimos 7 anos
o mundo passaria por tudo isso, com o surgimento do anticristo e com os judeus passando pela grande tribulação, quando surge este pensamento, né? Quando aparece este pensamento na história, nós podemos saber o seguinte, Aldo, pastor Misael e todos que nos acompanham, esta teoria do rapto secreto, ela aparece apenas 19 séculos depois de Cristo. Somente depois de 1800 que ela é estabelecida e é firmada. E, a partir daí, hoje mais de 80% dos evangélicos acreditam dessa maneira. As origens desse pensamento, na verdade, nós conseguimos traçar a partir da Contra-Reforma. Por quê? Porque no tempo da Reforma, você tem aí um reavivamento e você tem aí um despertamento também, né, da igreja para buscar as profecias. Então, os reformadores do século XVI, em torno dos anos 1500, eles identificaram, né, o bispo de Roma, o pastor Misael falou aí do Império Romano, o bispo de Roma, o papado, como o anticristo das profecias. Porém, para combater esse ensinamento da reforma, os jesuítas, que foram um grupo criado, né, pelo Vaticano, eles se levantam para defender o papado. Os jesuítas, eles se levantam para defender o papado, lembrando que eles também foram peça importantíssima de modo comum, como um todo, na Contra-Reforma. Vou dar alguns exemplos para vocês. O cardeal Robert Bellarmina, que viveu entre os anos 1542 e 1621, por exemplo, ele foi diretor do Colégio Jesuíta em Roma, né? Ele fez todo um estudo, toda uma tese que procurou invalidar um princípio bíblico de interpretação das profecias, que nós chamamos de princípio dia-ano. Este princípio nós temos falado, né, ao longo de vários programas, e o que ele preconiza? Nós encontramos ele nos livros dos profetas, nós encontramos ele em Números, nós encontramos ele nas Escrituras, pelo qual, profeticamente, um dia na profecia, muitas vezes, equivale a um ano literal. Então, um dia é igual a um ano. E o que falou o pastor Misael? Quando nós identificamos o período de domínio, né, do papado, e quando nós identificamos a perseguição que Roma faria, né, aos crentes fiéis, nós seguramente na história podemos pegar este período compreendido entre o ano 538 e o ano 1798. A Bíblia fala em 1260 dias, mas no princípio dia-ano são 1260 anos. Então, com os reformadores, há realmente, né, o despertamento no sentido de que este seria o tempo de perseguição. Para defender o papado, para defender a igreja romana, os jesuítas, então, eles vêm e tentam invalidar este princípio. Esse Robert Bellarmina é um dos artífices, né, de teorias que tentam invalidar isto e falar que 1260 dias eram literalmente 3 anos e meio. Depois surge um outro jesuíta, este espanhol, chamado Francisco Ribera. Ele vive entre os anos 1537 e 1591, e ele identifica o surgimento do anticristo como uma profecia para o futuro. Então é mais uma tentativa de defender o papado, né? Mas ele fala em profecias no futuro. Então esses 3 anos e meio aconteceriam no futuro, certo? Outro espanhol, chamado Luís de Alcázar, viveu entre 1554 e 1613, ele já interpreta de outra maneira. Ele vai falar que essas profecias,
elas já se cumpriram, mas elas se referem apenas ao Império Romano em sua fase pagã. Apenas para o Império Romano em sua fase pagã, principalmente na época de João, eram profecias cifradas, né? Ou seja, era uma forma de João conversar com as igrejas, né? Sem revelar, né? Falar que quem realmente era o grande perseguidor e inimigo da igreja, né? E aí ele usa figuras, usa símbolos. Pois bem, esse pensamento de que as profecias se cumpriram no passado, que se chama preterismo, ele logo foi adotado por grupos calvinistas, principalmente por um teólogo chamado Hugo Grotius, que viveu em 1583 até 1645 na Holanda. E este modo de pensar se tornou o método favorito de interpretação dos teólogos liberais, quer dizer, aqueles que não creem, né, não creem nas profecias de um modo mais concreto, né? Eles falam muito em simbolismo, né? Eles não creem não só nas profecias, como na própria Bíblia, né? De um modo mais restrito e concreto. Ele, então, se torna, a partir de então, a interpretação preferida dos teólogos liberais, e o é até os nossos dias, né? No entanto, o Francisco Ribera, ele aplica as profecias do anticristo, como eu falei, a um futuro. Ele fala que esse anticristo seria um homem, ou seria uma figura pessoal, que apareceria nos últimos anos, né? E então desenvolveria o seu poder por 3 anos e meio. Pois bem, por quase 3 séculos, queridos. Esse futurismo, ele fica confinado aos círculos da Igreja Católica Romana. Isso até 1826, quando então Samuel Maitland, um bibliotecário do arcebispo de Canterbury, ele publica um livro de 72 páginas, no qual ele promove essa ideia do Ribera de um futuro anticristo. E logo, outros clérigos protestantes, eles vão adotar a mesma ideia, e eles então começam a propagandear amplamente, né? Tem nomes aí muito importantes como John Henry Newman, que é um líder do famoso movimento de Oxford, e depois se torna um cardeal romano, e Edward Irving, que foi um famoso ministro presbiteriano escocês, que eles encabeçam este ensino. Mas ninguém o trata melhor do que John Nelson Darby. Ele que viveu entre 1800 e 1882, um advogado, um estudante e uma mente brilhante em termos de raciocínio e de elaboração. É a ele que se atribui a organização de uma forma de interpretar as profecias chamada de dispensacionalismo. O que é o dispensacionalismo? Pois bem, ele divide a história bíblica em 8 eras, ou dispensações, nas quais Deus trataria a humanidade de modos diferentes. Até então se pensava muito em termos de alianças, chamado aliancismo, né? Agora com Darby se fala em termos de eras. E como pastor anglicano, né, e depois como líder do movimento dos irmãos em Plymouth, né, ele acaba escrevendo mais de 50 livros, e ele acaba divulgando muito o dispensacionalismo. Mas o grande problema dele é realmente este ensino sobre o arrebatamento secreto. O ensino de que as profecias, elas se cumprem num futuro ainda por vir. Então, essa forma de interpretar a Bíblia é chamada de futurismo.
A outra forma liberal é chamada de preterismo. Mas, como nós entendemos a interpretação das Escrituras e das profecias? Nós entendemos que o modo correto, bíblico, é o modo histórico. Porque apesar das profecias usarem muitos elementos simbólicos, muitas parábolas, muitas vezes, como Jesus mesmo empregava nos seus discursos, exageros e hipérboles, apesar de usar este conteúdo, a palavra de Deus ela é firmada, ela tem suas estacas firmadas sobre o solo da historicidade, então ela não é separada da história. Então nós entendemos que as profecias se cumprem ao longo da história, não se cumprirão no passado, nem se cumprirão no futuro próximo. Elas se cumprem ao longo da história e elas estão ainda se cumprindo ao longo da história, queridos. Então, nós não podemos entender que elas ainda virão a acontecer. Não é esta forma de você interpretar e conhecer a Bíblia, né? A Bíblia, ela mesma revela que muitas coisas estão se cumprindo. O próprio João, ele vai falar, né, sobre os anticristos, e ele tem dito, muitos têm surgido. Quando vai falar sobre tempo do fim, a palavra de Deus, ela é muito clara. Paulo, na sua carta aos Coríntios, ele vai declarar que já estavam vivendo o final dos tempos. Ou seja, o final dos tempos não é algo que vai acontecer só nos últimos anos, é algo que já está acontecendo, é algo que acontece desde a primeira vinda de Jesus e é algo que vai até a volta de Jesus. Então nós temos que entender o cumprimento das profecias em todo este período. Isto é a forma histórica de você interpretar corretamente a palavra de Deus. É desta forma que criam os discípulos, os apóstolos, que é relatado nas Escrituras, e os reformadores também criam desta forma. Agora, nos últimos anos, infelizmente, surge esta nova forma de interpretar, que é chamada de futurismo, e erroneamente joga os acontecimentos finais para um futuro, e todas as profecias para um futuro. O problema, querido, de você embarcar nesta teologia que surge, né, com Darby no século XIX, ou seja, muito tempo depois de Cristo, é que você pode ser pego de surpresa com uma volta de Jesus. Porque enquanto quase todos estão aguardando a chegada de um anticristo, o anticristo já veio. Enquanto quase todos estão esperando uma grande tribulação apenas para os últimos anos, a grande tribulação já está acontecendo. Enquanto quase todos estão aguardando a perseguição, estão aguardando o anticristo, isso tudo já tem acontecido. Jesus alertou, assim como um relâmpago que sai do Oriente e brilha até o Ocidente, assim será o retorno do Filho do Homem. Ou seja, o relâmpago não vem em secreto. Ele ilumina e todos veem, mas é algo que ninguém espera. É algo que ninguém consegue prever. É algo que você não pode dizer, olha, em 7 anos vai acontecer. É algo que vai pegar muitos de surpresa. A palavra de Deus é muito clara. Nos últimos dias estarão correndo de um lado para o outro, muitos estarão cuidando dos seus afazeres. Jesus fala, estarão casando e dando em casamento, ou seja, estarão preocupados com a sua vida secular, a sua vida, não no sentido pejorativo, mas num sentido sociológico, mesmo mundana, a sua vida diária, e serão pegos de surpresa. Então, cuidado, porque nós não sabemos a hora em que ele virá. Ele chega a dizer que virá como ladrão. O ladrão não anuncia a hora. E o problema é que ele sempre pega as pessoas desprevenidas. Veja
Quantos evangélicos estão aguardando sinais que já estão se cumprindo e, por conta disso, estão desprevenidos? Desprevenidos. O pastor Misael citou aqui uma relação de verdades bíblicas que estão sendo continuamente ignoradas pelas igrejas. Mandamentos importantes. A palavra de Tiago, na sua carta, diz assim: aquele que pisa num, pisa em todos, é culpado de todos. E quantos não estão desprevenidos, sendo culpados, né, porque pisam num e sem perceber? Queridos, essa é a história da doutrina do arrebatamento secreto, que tem tudo, menos estacas, menos a sua base firmada nas Escrituras Sagradas.